Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que tá aqui na área? O professor Aprício, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, eu vou pedir para a produção abrir essa imagem aí. Por favor, produção, abra essa imagem para que esse aluno possa se apropriar desse saber. E eu vou falar de uma forma bem tranquila para que você possa entender com muita propriedade. A gente vai falar hoje, o tema da nossa aula hoje é hematose. Isso mesmo que você ouviu, hematose. E gases respiratórios. E o que é que a gente espera construir com você, edificar com você dentro do campo do saber? Compreender que a hematose são trocas gasosas, escuta bem, ó, a hematose são trocas gasosas que ocorrem nos seres humanos. E claro, gente, a gente pode dizer nos seres vivos. Essa colocação mais precisa é para que a gente entenda a importância dessa temática para a espécie humana, tá? Como vocês vão ver no decorrer da nossa aula, no caminhar da nossa aula. E preste atenção nessa palavrinha que eu vou dizer para você, dessas duas palavrinhas. Nos alvéolos pulmonares. Então, guarda aí, ó. Alvéolos pulmonares. São estruturas que parecem saquinhos cheios de uva. Presta atenção nessa analogia, nessa alegoria aqui, nessa metáfora. Como se fossem caixinhos de uva microscópicos, que vão ter uma importância singular nesse processo da hematose e das trocas gasosas. Presta atenção, monstrinho e monstrinha do meu coração. Nos alvéolos acontece a difusão do oxigênio do ar para o sangue, ou seja, naquele processo respiratório que vocês conhecem, de inspiração e de expiração. No processo de inspiração, ou seja, a entrada dos gases respiratórios, principalmente o oxigênio, vai ter esse processo que vocês estão vendo aí, ó, processo de entrada nesse sistema a partir de um processo de difusão. E também por um processo de difusão vai ter a saída, né, do gás carbônico, ou seja, em um processo também de difusão presente do sangue para os alvéolos. Volta aqui comigo, por favor, produção, que essa dinâmica ela faz toda a diferença. Há um diálogo nítido, claro, desse fenômeno chamado hematose e gases respiratórios que vão estar dialogando, se relacionando para garantir células, garantir tecidos, garantir órgãos, sistemas saudáveis. Você vai entender que está intimamente dialogando com o sistema respiratório. Então, quando eu trabalho a ideia de fisiologia humana, eu não posso deixar aqui de salientar para vocês a importância disso aqui para uma boa qualidade celular, para uma boa qualidade da tua vida a partir daquilo que tu respira, a partir do momento que você entender como essa relação hematose e gases respiratórios tem tudo a ver com a tua qualidade de vida. Então, a partir de tudo isso que foi dito, vou já passar para o nosso próximo slide. Vou pedir para o meu amigo Júnior abrir essa imagem para que esse aluno possa visualizar esse recorte, essa imagem aí. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vocês estão vendo aí, são dois pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês em algumas estruturas, principalmente os brônquios. Se você olhar aqui, se você fizer uma analogia aqui, fizer uma espécie também de alegoria, imagina que você tem uma árvore, essa árvore tem como tronco a traqueia. Então preste atenção, volta aqui comigo, por favor, para que esse aluno possa visualizar de forma mais tangível. Imagina que vocês estão vendo essa árvore aqui que está de cabeça para baixo. Você tem aqui, ó, a traqueia, que seria esse tronco dessa árvore, e aí essa árvore ela vai, né, esse tronco ele vai se alongando até chegar nessa copa dessa árvore, aonde você vai ter os brônquios, que ele sofre uma espécie de bifurcação, se divide para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. E lá no finalzinho dele vai se formar os brônquios, que são estruturas mais vamos dizer assim, com um calibre menor, quase próximo do microscópio, até chegar ao microscópio. E lá no finalzinho vai ter o que a gente chama de alvéolos, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, os bronquíolos, que são estruturas bem mais reduzidas, beirando mesmo essa ideia de ser microscópica, até chegar aos alvéolos. E é lá nos alvéolos onde vai ocorrer essa mágica, onde vai ocorrer todo esse processo, de trocas gasosas, tá? Presta atenção. Então, esse processo de hematose, a hematose vai justamente ser nessa área aí que você vai ter todo esse fenômeno tão relevante, tão importante para a nossa saúde, para a gente justamente ter células, tecidos e órgãos saudáveis no que tange a questão da respiração. E claro, pensar também em respiração celular. Então, guarda essas informações que faz toda a diferença. Abra essa imagem de novo aí, por favor, produção, para que esse aluno possa visualizar topograficamente essas estruturas, chamando a atenção mais uma vez para vocês, ó.
ali a traqueia, como se fosse esse tronco dessa árvore. Aí você vai subindo, daí sofre essa bifurcação, os brônquios e os bronquíolos. E aí, pedindo já para a produção deixar nessa imagem aqui, volta aqui comigo rapidinho. A gente vai entender agora essa dinâmica. Lembra que a gente falou dessa entrada do gás oxigênio pelo processo respiratório de inspiração, e daí lá nos alvéolos vai ocorrer esse oxigênio que vai ser transportado para onde? Para os tecidos, para o sangue, para ser transportado. Então tudo isso. E aí o contrário também é verdade. Você vai ter o gás carbônico que está vindo também dos tecidos, estão vindo lá pelas artérias, pelas veias, para justamente ser depois para o processo, tanto a entrada do oxigênio como a saída do gás carbônico, vocês vão ver que vai ter uma relação íntima com o processo de difusão. Então, quando você presta atenção aqui, ó, você vê esse alvéolo pulmonar aqui, essa estrutura que você vai ter milhares de milhões, tanto no teu pulmão direito como no teu pulmão esquerdo, lá no finalzinho dos bronquíolos, você percebe nitidamente que aqui você está vendo aqui, ó, um capilar. Capilar é esse vaso microscópiozinho. E nesse capilar você vai ter aqui, ó, o gás carbônico saindo. Esse gás carbônico, ó, ele está saindo e através desse processo aqui, ó, que está ocorrendo aqui nos alvéolos pulmonares, você também percebe que tem a entrada do oxigênio. Então, essa entrada do oxigênio para ir para o sangue, ou seja, esse sangue que transportou esse gás carbônico que precisa ser expulso do nosso corpo pelo processo de expiração, tá, todo esse fenômeno ocorrendo lá nos pulmões. E lá, ó, a gente inspira e expira. Então, esse processo está intimamente ligado também a esse fenômeno fisiológico de ordem microscópica, mas de uma importância ímpar. E aí você entender que tudo isso está ocorrendo, ó, tanto esse processo aqui, quem é que está transportando, quem é que está levando quem, você vai ver que tem a ver com plasma sanguíneo, tem a ver com as hemácias, tem a ver com a própria formação de bicarbonato de sódio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para você. Tem a ver com essa questão que envolve a formação de bicarbonato. Daqui a pouquinho você vai ver isso com muito mais nitidez. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é vocês entenderem toda essa dinâmica do que está entrando e do que está saindo. Então, de uma forma muito simples, abre essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno veja nitidamente a entrada do oxigênio. Esse oxigênio ele entra por difusão. E você também vê nitidamente a saída do gás carbônico, que sai também por difusão. Tudo isso está ocorrendo aonde? A nível de alvéolos, né, pulmonares, que essa troca tanto do sangue arterial para o sangue venoso. Volta aqui comigo mais uma vez, produção, para que isso fique muito nítido. O que seria esse sangue arterial? É um sangue que a gente pode dizer com muita propriedade que é um sangue que ele tem uma densidade de oxigênio muito alta. Ou seja, ele tem muito oxigênio. Não quer dizer que necessariamente ele não tenha, né, nesse sangue arterial, não tenha gás carbônico. Mas a densidade maior é de oxigênio. E o sangue venoso, que ele está normalmente sendo aonde? Ele vai estar tendo uma relação íntima da presença de quê? De gás carbônico, tá? Então, primeira coisa para você entender é isso. O sangue venoso, ele tem baixa presença de oxigênio e muita presença de gás carbônico. Já o sangue arterial, muita presença de oxigênio e pouca presença de gás carbônico. Então, nesse processo de troca do sangue venoso para o sangue arterial, ou seja, do sangue rico em oxigênio para um sangue pobre em oxigênio, mas rico em gás carbônico, a gente chama isso de hematose. Se tu saiu daqui entendendo isso de forma clara, forma muito cristalizada, muito bem fomentada por outros saberes, você está saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade. Eu acho que é o melhor de tudo. Então, abre mais uma vez essa imagem aí, por favor, produção. Perfeito, esse aluno visualiza isso aí, se for possível até printa, mas não deixa de registrar. Pega aí teu caco de telha, pega aí tua caneta, teu lápis, não importa. Pega teu carvão, mas anota, porque faz toda a diferença. E aí, já vou pedir a produção deixar aí pra gente justamente detalhar agora. Volta aqui comigo, por favor, produção. Porque talvez você possa estar se perguntando assim, mas peraí, Apris, tudo bem. Eu entendi até agora tudo, mas como é que essa mágica, como é que esse fenômeno fisiológico ocorre? Como é que tudo isso é processado dentro do nosso organismo? De forma bem simples, porque a gente pode pensar assim, peraí, gases respiratórios, como é que ele é transportado? Por exemplo, água, é só você imaginar. Lembra quando a gente vai beber água com gás? Na mesma hora, quando a gente, principalmente em dias quentes, o gás já quer sair, a gente não pode nem balançar a garrafinha, que é capaz até da garrafinha explodir. Deixa eu voltar. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é vocês entenderem como isso faz toda a diferença da gente compreender como é que é feito esse transporte. Como é que vai se apresentar esses gases respiratórios, como é que eles vão estar sendo transportados. Se você também sair daqui entendendo sobre isso, você vai entender o fenômeno da hematose com muito mais propriedade.
Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando você imagina aqui o gás carbônico. O gás carbônico, gente, apenas 5% é dissolvido no plasma sanguíneo, tá? No plasma. Então, guarda esses números. Matematicamente é relevante você ter essa relação íntima com essa informação. Então, 5% é dissolvido no plasma. 25% está associado à hemoglobina, tá? A hemoglobina, gente, ela tem uma certa afinidade, mas é muito pequena com relação ao dióxido de carbono, tá? Ela tem muita afinidade, aqui fica a informação, vou aqui abrir um parênteses, ao monóxido de carbono. Por isso que o monóxido de carbono ele é muito perigoso e pode levar a pessoa a ter um fenômeno que a gente já falou em outras aulas, que é a anoxia, que é a falta de oxigênio de tecidos, e a hipoxia, que é a baixa de oxigênio, tá? E são extremamente letais em alguns locais. Principalmente, imagina se você tiver um estado de anoxia a nível neurológico. Então vai ter necrose de tecido nervoso. Então, são informações, gente, que está dialogando com outros saberes, com outros conhecimentos, porque é isso, como diria o nosso famoso Chico Toicinho, ou Francis Bacon, conhecimento é poder. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, 70% é transportado na forma de bicarbonato. Aí você pode também estar se perguntando, mas peraí, como é que esse gás carbônico, esse dióxido de carbono, vai se transformar em bicarbonato? É simples. Através de uma reação química que está ocorrendo lá no plasma. Vocês sabem que esse gás carbônico ele seria transportado pelo meio aquoso. Então você tem lá gás carbônico e água. Vai ocorrer uma reação química que vai formar o ácido carbônico, né? E esse ácido carbônico ele vai liberar H+, e vai dessa liberação de H+, vai ter também a produção de quê? Bicarbonato. E aí esse bicarbonato, 70% ele vai ser a forma que vai ser transformado esse gás carbônico. Ou seja, esse gás carbônico ele vai ser transportado, ou seja, na forma de bicarbonato, em torno de 70%. Então, todo esse processo ocorre de uma forma que é garantidor para que tudo dê certo. E aí, vamos agora falar um pouquinho então agora do oxigênio, que também é um gás respiratório e que não preciso nem falar aqui da importância dele. 5% é dissolvido no plasma, 95% é pela hemoglobina, essa molécula, né? Essa estrutura que tem uma importância singular, né? Hemoglobina tem essa proteína, ela tem uma importância muito grande para o quê? Para carregar esse oxigênio para os tecidos, para os órgãos, e aí eu não preciso nem reforçar, porque você já entendeu a importância disso aqui. Se você entendeu essa matemática, você está entendendo como essa matemática tem tudo a ver com uma relevância desse processo conhecido por hematose, por esse processo conhecido de troca dos gases respiratórios. E aí, vem para aquele momento, você precisa saber. E aí você pode estar se perguntando, Aprígio, o que é que eu preciso saber? Já que a gente está falando de hematose, já que a gente está falando de estruturas respiratórias, do ato quase que divino de respirar, nada melhor do que a gente falar de uma condição de saúde que faz toda a diferença quando a gente está munido de conhecimento. Porque o conhecimento, gente, ele é um grande provedor de transformação. Porque quando eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de olhar para o outro de forma muito mais sensível. E aí, ó, eu gostaria justamente de trazer luz para vocês sobre essa temática. Você sabe identificar a fibrose cística? É uma condição médica, uma condição de saúde que aflige pessoas que, se a gente não tem o cuidado, se a gente não tem a sensibilidade, se a gente não tem uma assistência médica ideal, pode comprometer a qualidade de vida dessas pessoas. Mas, devido ao avanço da ciência médica, a gente pode dizer que a gente fez passos gigantescos para garantir o direito à saúde das pessoas que têm fibrose cística. Então, já uma dica aqui para você, como se fosse uma tarefinha de casa. Quer saber mais sobre o que é fibrose cística? Pesquisa. Vai fazer toda a diferença. Você sair daqui com essa inquietação de tentar entender o que é fibrose cística, vai fazer toda a diferença na tua vida. Tenha certeza disso, viu, gente? Eu sempre gosto de registrar com letras garrafais. Quando é que um ser humano passa a ter importância? A partir do momento que dá importância a outro ser humano. Isso é um metavalor, tá? E aí, vamos tentar então detalhar um pouquinho o que seria. Abre essa imagem aí, por favor, meu estimado amigo. Isso, perfeito. Então tá aqui, ó. É uma doença genética que afeta as glândulas
exócrinas, tá? São as glândulas que secretam algo para fora do nosso corpo, para dentro de alguma estrutura, então, do organismo. Essas glândulas são responsáveis por produzir secreções, tá? Liberado para a cavidade interna ou para fora do corpo. Os pacientes diagnosticados com fibrose císticas, guarda essa informação, apresentam alterações na produção dessas secreções, que podem ser viscosas e possuir teor alterado de cloreto. E faz com que, gente, essas estruturas elas fiquem muito menos funcionais, ou seja, ela deixa de ter a funcionalidade que ela deveria ter. E aí, ó, popularmente conhecida como, que é chamado, pessoal, suor sal. Vê que coisa interessante. Volta aqui comigo, por favor, produção. Essa característica, que é uma alteração fisiológica, que tem caráter genético, mas que faz toda a diferença na qualidade, por exemplo, de como os alvéolos pulmonares vão fazer o processo de hematose. Então, a fibrose cística, devido a essa alteração genética dessas glândulas exócrinas, vai comprometer o bom funcionamento dos alvéolos pulmonares, consequentemente causando esse desconforto a nível de hematose. Por isso que pessoas que têm fibrose cística muitas vezes vão ter problemas de ordem o quê? De ordem respiratória. E aqui também, claro, ó, tem relação também com o próprio pâncreas. Eu preciso dizer para vocês que o pâncreas tem várias funções e posso dizer que tem duas delas que são muito importantes, que é a liberação do glucagon e da insulina. Vou repetir, até para que ninguém tenha dúvida. O glucagon, gente, seria um hormônio que tem a ver para aumentar a chamada... Você imagina que você está com uma oferta de açúcar muito gigante no teu organismo. Desculpa, você está com uma oferta muito baixa de açúcar no teu organismo. Então o glucagon vai lá no teu fígado e diz, ó, fígado, libera glicogênio, libera açúcar, porque esse cara está precisando de energia. Mas quando imagina que você está com um excesso muito grande de açúcar, quem é que vai justamente fazer com que esse açúcar volte a níveis normais? Taxa glicêmica normal. A insulina. Ela vai lá abrir a célula e dizer, célula, se abre, porque a gente precisa que esse açúcar entre para justamente fazer o que também? Então, glucagon e insulina trabalham de formas, dando feedback para o outro. Um dizendo, quando um está em alta, o outro está em baixa. Quando um está em baixo, o outro está em alta. Então, vocês imaginam se houver problema também na secreção, na liberação desse hormônio, dessa estrutura que é um órgão, né, uma glândula mista, tanto exócrina como endócrina, ou anfícrina, como a gente chama, né? Vocês imaginam o comprometimento também da saúde dessa pessoa com relação às funções pancreáticas. Então, fica essa dica. Mas quando você pensar em fibrose cística, geralmente a gente sempre associa a problemas que estão associados justamente ao muco que bloqueia o quê? As vias aéreas. Então, por isso que é muito marcante, salta aos olhos, chama muito a nossa atenção. Então, dito tudo isso, vou pedir para a produção abrir essa imagem, para que esse aluno se aproprie desse infográfico, desse recorte. Já vou mostrar aí para os meus estimados monstrinhos e monstrinhas do meu coração as nossas referências bibliográficas. Já vou pedir para a produção voltar aqui comigo, tá? Porque eu preciso registrar aqui meu muito obrigado a todos que estão envolvidos. Não posso aqui deixar de registrar a importância desse momento aqui. Tem relação íntima com a professora Danúbia, porque ela é uma grande mediadora, ela é uma grande ponte para que haja aqui inclusão, e uma inclusão de qualidade, que é sensível à importância do conhecimento para o outro, é sensível à importância do conhecimento para todos que estão aqui. Porque conhecimento, gente, ele é poder. Conhecimento é uma grande, pode-se chamar, uma grande ferramenta de transformação social. E, claro, agradecer a produção, agradecer você, aluna e aluno, porque tudo isso aqui só é possível por causa de você. E, claro, eu não poderia deixar de pedir para a produção, abre essa imagem aí, por favor, produção. Fui!